E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaluan e vamos para mais um vídeo aqui do Cadê o Amor? Solta a vinheta. Por que eu não falo tanto sobre racismo nesse canal, sendo uma pessoa negra? Negritude não foi algo que eu precisei passar por nenhum tipo de processo de autoaceitação, ou de descoberta, ou de entendimento de mim. Saí da barriga da minha mãe e o mundo já deixou bem claro que não tinha possibilidades de ser tratado de forma diferente pelo fato de eu ter a pele negra. O que falar sobre racismo pra mim significa? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, uma região periférica. O racismo sempre foi algo muito vivo na minha vida, muito presente, mesmo antes de eu ter idade ou discernimento suficiente para entender que eu estava vivendo uma situação de racismo ou vivendo uma tentativa de proteção a esse racismo. Eu fui criado e educado a me proteger de situações racistas desde que eu nasci. Andar de capuz, de touca, de boné nunca foi uma possibilidade vigente na minha vida, porque desde criança a gente foi ensinado a não cobrir o rosto, a nada pode estar cobrindo o meu rosto, nada pode estar me deixando suspeito caso a polícia apareça. Andar com mão no bolso, né, entrar em loja e botar as mãos no bolso, ou com mochila, ou coisas desse tipo. Eu sou uma pessoa desastrada, A tendência de eu derrubar alguma coisa é sempre muito grande. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu estava processando essas dicas que minha mãe, meu pai, minhas tias, né, passavam para que eu conseguisse sobreviver nesse mundo, para que eu conseguisse passar por esse mundo sofrendo o mínimo possível do racismo no meu dia a dia. Então eu acreditava que eu ter pânico de entrar em certas lojas tinha a ver com eu vou destruir alguma coisa, eu vou ter que pagar. Quando hoje revendo, na verdade, eu fui condicionando a minha mente a ter medo de entrar em lugares onde eu poderia ser acusado de estar roubando alguma coisa ou ser seguido por segurança. A primeira ocasião que eu me recordo que eu identifiquei como racismo foi por volta dos meus 15 anos, que eu fui seguido numa loja. Eu entrei com uma amiga, a gente tava com o uniforme da escola, inclusive. Eu comentei com ela brincando, eu falei, vamos nos separar e você vai ver que o segurança vai me seguir. Ela era branca e realmente o segurança me seguiu. Eu fiquei muito mal e eu falei com ela, vambora. Não quis comprar nada e a gente foi embora, sem falar nada o caminho inteiro. Eu cheguei em casa, fui pro meu quarto e despenquei de chorar, porque foi a primeira vez que eu percebi eu estava vivendo uma situação racista. Hoje, olhando pra trás, eu lembro de inúmeros episódios que eu não notei que eram racismo, especificamente em relação a cabelo, majoritariamente em períodos escolares, né? Votações super produtivas, inclusive, só que não, sobre quem é o mais bonito da turma, quem é o mais engraçado, taranã. E eu sempre era o mais feio da turma. Pessoas implicando com o meu cabelo. Hoje eu tenho discernimento para olhar para trás e perceber situações de racismo. Mas o fato de eu não perceber situações de racismo quando eu era criança ou adolescente não significa que eu não vivi as situações e que elas não tiveram impacto extremamente negativos na minha vida. Especificamente na minha autoestima. A percepção das pessoas mudaram com a minha transição de gênero. Pra quem sempre foi a criança mais feia da turma, sempre foi a adolescente mais feia do grupo, nossa, imagina como isso fez bem pra minha pele, né, pra minha autoestima, foi ótimo. Acrescido de estar sempre frequentando lugares e espaços onde majoritariamente eu era a única pessoa negra, ou uma das poucas pessoas negras, marcou a minha vida de uma forma irreparável. Pensando hoje como a percepção das pessoas sobre mim, em relação à percepção que as pessoas tinham antes, tem a ver com o conteúdo que eu já falei antes aqui no canal, num vídeo que vai aparecer no izinho, sobre como é ser lido como mulher negra, como é ser lido como homem negro. As minhas mudanças físicas são muito recentes, porque eu já me identifico como pessoa trans não binária há um certo tempo e fiz a minha mastectomia masculinizadora. Então, a percepção que as pessoas têm sobre mim mudou, mas a minha percepção sobre mim mesmo nunca mudou. A minha autoestima continua a mesma, os meus medos de ocupar certos espaços, de estar em certos lugares continuam os mesmos, porque eu tive 27 anos praticamente de experiência de ser lido como uma mulher negra, com estereótipo de sapatão, vamos dizer assim. O preterimento é uma coisa muito forte. Fala-se muito dentro do movimento feminista negro sobre a solidão da mulher negra, né? Por conta dessa questão do preterimento ou da objetificação. Eu, enquanto pessoa negra de pele retinta, eu só tive a experiência do preterimento, então eu não posso falar pelas mulheres ou pelas pessoas negras que tiveram
a experiência com a objetificação dos corpos negros delas. Mas a minha experiência foi só de preterimento. Então, sempre o mais feio, sempre o rejeitado, sempre o bom para ser amigo, nunca para um relacionamento afetivo. Hoje, o que isso significa? A minha percepção não ter mudado de mim, mas a das pessoas ter mudado. Significa que eu continuo não me achando bom o suficiente para um relacionamento. Significa que eu continuo com autoestima aos frangalhos, não me achando bonito. Significa que quando alguém demonstra qualquer tipo de interesse, de atração por mim, eu sempre acho que é uma brincadeira, que é uma piada de mau gosto, porque era o que as pessoas faziam comigo na minha adolescência, né? Fingiam interesse para debochar. Essas experiências, elas moldam a minha existência, elas moldam a minha autoestima, elas moldam a forma como eu me percebo dentro deste mundo. Majoritariamente, elas não me moldaram de uma forma positiva. Então, apesar de a primeira vez que eu me recordo, que eu entendi que era racismo, ter sido com 15 anos, eu já estava vivendo coisas parecidas ou piores desde que eu nasci. Então, falar sobre racismo para mim sempre é um assunto muito gatilho, porque o racismo me afeta muito mais, ele me ataca muito mais do que, por exemplo, a transfobia. Bem ou mal, com a terapia hormonal, eu tenho uma certa passabilidade na sociedade, especialmente depois que eu fiz a minha mastectomia. É muito difícil as pessoas, entre aspas, perceberem, né, que eu sou uma pessoa trans, fazer alguma coisa pra me ofender nesse sentido. Talvez também porque, como a minha percepção, minha identificação como pessoa trans foi mais tarde, eu tive a oportunidade de ler muito, de estudar muito, de conversar com muitas pessoas sobre transgeneridade, sobre direito da população LGBT, especialmente direito da população trans. Eu não fui a pessoa que frequentou muito boate LGBT, né? Eu sou um LGBT tímido, a gente escreveu um artigo sobre isso lá no blog do Vícios Anarcos, tá? Vou deixar o link na descrição. Os espaços que eu frequentava, geralmente eram espaços acadêmicos, os espaços culturais, porque eu sou produtor cultural de profissão. Em tese, também, são espaços que tendem a ser mais tolerantes, mais abertos. Quando não eram, por eu já ter algum estudo, algum conhecimento de causa, eu sabia me defender, entre aspas, legalmente. Claro que se alguém vier com uma faca pro meu lado, não vai ter muita coisa que eu possa fazer. Mas eu falo, por exemplo, se alguém não quiser respeitar o meu nome social em algum espaço, eu conheço as legislações que garantem esse direito. Eu consigo me defender legalmente. Podemos dizer que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada como pessoa trans. Em relação à população trans em geral, eu sou muito privilegiado. Então, eu não tenho como chegar para vocês e contar experiências de preconceitos horríveis que eu vivi enquanto pessoa trans, porque eu não vivi preconceitos horríveis enquanto pessoa trans. Eu nunca fui agredida fisicamente, eu nunca tive meu direito ao nome social negado nos espaços que eu frequento. Eu não vou dizer nunca, eu tive poucos problemas em relação a banheiros públicos, poucos em relação aos meus amigos, amigas e amigas trans. Eu tive o privilégio de concluir o meu ensino fundamental, o meu ensino médio. Eu tive o privilégio de ingressar num curso superior, terminar um curso superior, ingressar numa pós-graduação, num mestrado. Eu tenho privilégios que a maioria da população trans não tem. Eu tento usar o meu espaço de privilégio nessa sociedade transfóbica para falar, para brigar por essa causa. O racismo já não é tão similar. Toda vez que a polícia mata uma criança no Rio de Janeiro, uma criança negra, eu me preocupo de ser um sobrinho meu, um primo meu. E esse sentimento é diário, gente, é diário. Meus irmãos moram no Rio, meus sobrinhos moram no Rio, são pessoas negras. É um sentimento diário de terror, de que a qualquer momento eu vou receber a notícia que mataram um irmão meu ou um sobrinho meu, que a polícia confundiu. Ou mesmo eu, quando eu saio de casa, eu nunca sei se eu vou voltar pra casa. Depois que eu comecei a terapia hormonal, e principalmente depois que eu fiz a minha mastectomia, eu consigo perceber mais o medo das pessoas na minha presença. Eu deixei de ser a mulher sapatão, preterida, rejeitada, pra ser lido como um homem perigoso que pode te estuprar ou pode te assaltar. O racismo é um assunto muito delicado, porque o racismo é muito gatilho pra mim. Falar sobre racismo, ver coisas sobre racismo. Cada vez que chega uma notícia dessa, que morreu uma pessoa negra nas mãos da polícia, arbitrariedade policial, genocídio da população negra, eu falo sobre isso o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu não falo com a frequência que o assunto precisa ser falado, porque é um assunto que me machuca fisicamente. Qualquer situação de racismo, por entre aspas, menor que ela pareça, que seja, isso me devasta, isso acaba
com as minhas esperanças, com tudo, sabe? Então, é por isso que eu não falo tanto sobre racismo aqui no canal, porque é um assunto, vocês estão vendo que a minha voz tá quase embargando, né? É um assunto que realmente me machuca muito. Cada 23 minutos uma pessoa negra é morta no Brasil, gente, por brutalidade policial. É muito importante que a gente fale sobre racismo, que a gente eduque as nossas crianças negras a lutarem contra o racismo e eduquem as crianças brancas a não serem racistas. É muito importante a gente falar sobre racismo, fazer um trabalho educativo com a sociedade para acabar com o racismo, porque o racismo é diário, gente. É diário, né? O racismo não é só você ser morto pela polícia por engano com 80 tiros, sabe? Racismo é diário. Racismo é você ter medo de uma pessoa negra se aproximando de você. Racismo é você nunca achar uma pessoa negra bonita, sempre achar que ela é feia, que os traços dela não são bonitos, que o cabelo dela é sujo, que ela é maconheira, que ela é macumbeira, enfim, todas essas coisas estúpidas que são faladas para pessoas negras. Olhares, gente, vocês não sabem como olhares machucam, vocês não têm noção. Se você não é uma pessoa negra, você não sabe, mas eu sei da importância que é a gente debater esses temas, que é a gente trabalhar essas questões com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos adultos, com os nossos idosos, com os nossos líderes, com os nossos governantes. O racismo existe, vocês podem negar o quanto vocês quiserem, o racismo existe, e ele não vai acabar por vocês fingindo que ele não existe. Ignorar o problema e aumentar o problema, já dizia a banda Gente. Eu tenho a minha luta contra o racismo. Todas as vezes que eu achar necessário trazer esse conteúdo, eu vou trazer de uma forma que eu não fique tão exposto, tão vulnerável, tipo quase chorando no vídeo, porque a gente não pode banalizar, a gente não pode fingir que não é nada, que não tem nada acontecendo. Racismo existe e negar não vai fazer com que ele deixe de existir. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, segue a gente também lá no SoundCloud para ficar por dentro do nosso podcast. Beijo, galera!